A receita de hoje é pudim de coco. Foi a primeira vez que eu fiz essa receita e eu achei muito saborosa. Eu começo fazendo a calda do pudim. Então, em uma panela, eu coloquei o açúcar e, com o auxílio de uma colher, eu vou auxiliando para ajudar a derreter. Aí, espera ele derreter por completo. Ficou esses gruminhos aí com a própria colher, eu fui apertando. E tem que ficar de olho, porque caramelo é uma coisa que você vira as costas e ele queima. Então eu deixo ele derreter bem. Ainda ficou alguns gruminhos, mas não tem problema, porque depois da água ainda vai ficar um tempo no fogo. Mas mesmo assim com a colher eu tentei tirar um pouco. Aí eu tenho as 50 ml de água e eu vou colocar aos poucos. Eu não coloco tudo de uma vez. Então eu coloco um pouco, continuo mexendo, tomando cuidado, porque quando joga água, ele sobe um pouco. E eu vou acrescentando aos poucos essa quantidade de água no caramelo. E vou misturando com a colher. Aí eu vou acrescentando aos poucos essa água, até dar a quantidade de 50 ml que é pedida na receita. Essa água está em temperatura ambiente mesmo. Ele forma esse torrão, né, de açúcar, mas eu coloco no fogo baixo e vou mexendo com a colher e ele vai derretendo por completo. Esse processo demora um pouquinho, mas tem que ter paciência e tem que ficar de olho para não queimar. Eu estou mostrando a forma que eu vou utilizar, uma forma de buraco. Essa forma, se eu não me engano, a medida é de 20 centímetros por 10 de altura. Quanto menor a forma, mais alto o pudim fica, né? Então, fui fazendo esse processo, dei uma adiantada, porque demora um pouco. Mas fica desse jeito, o açúcar totalmente dissolvido e o caramelo com essa cor bem bonita. Eu pego o caramelo e coloco na forma de buraco. E eu vou acrescentar ela todinha. E com o auxílio da própria colher, eu vou passar pelas laterais e pela parte do buraco do meio da forma. Como se fosse untando essa forma com o próprio caramelo. Cuidado, porque a forma fica quente. Então, pego uma luva, alguma coisa assim, para ir untando, né, essa forma. E um diferencial desse pudim é que ele é feito no fogão. Pode ser feito também no forno, mas no fogão é bem mais rápido do que no forno e você tem um controle maior para ficar observando se o pudim está no ponto ou não. Então, eu passei em toda a forma, nas laterais e na parte do buraco do meio. Agora eu vou pegar o coco ralado. É um coco ralado de pacotinho mesmo. Eu gosto de utilizar em flocos. Toda receita que eu faço, até de bolo prestígio, enfim, eu sempre utilizo esse coco. Eu acho que fica bem mais saboroso com os flocos. Mas é opcional também, se quiser utilizar o outro coco. E eu acrescento na parte de baixo da forma de pudim, com o caramelo. Se quiser passar um pouquinho nas laterais da forma, também pode. Mas eu passei só na parte de baixo mesmo. Agora eu vou começar a fazer o pudim. Então, eu tenho aqui o leite, os ovos inteiros, o leite condensado e o leite de coco. Eu tava sem liquidificador, então eu bati no mixer mesmo, mas pode bater no liquidificador. Então, eu misturo todos esses ingredientes e bato bem. Como eu disse, vou bater ele no mixer aqui. Mas você bate bem até agregar todos os ingredientes. No liquidificador a mesma coisa.
Aí aqui já tá batido. E eu vou acrescentar na forma com o caramelo já pronto com o coco. Eu sempre coloco adicionando no meio, na parte do buraco da forma, para ir caindo lentamente nas laterais. Aí acrescento toda a massa do pudim. Vou vir com papel alumínio, a parte brilhosa para dentro, né, do pudim, em contato direto. Fecho bem as laterais. E como eu disse, eu vou fazer ele na panela. Então, eu pego uma panela maior do que a forma do pudim. Acrescento um pouco de vinagre para não escurecer a forma. No caso, essa panela que eu estou utilizando é uma panela wok antiaderente. Mas eu acrescentei mesmo assim o vinagre por conta da forma, que é de alumínio, para não ficar escura. Aí eu vou acrescentar a água. A água está em temperatura ambiente, eu não aqueci ela. É um banho-maria, mas feito direto no fogão. Se quiser, como eu disse, pode colocar no forno, mas demora mais. Aí eu tampo essa panela e quando começar a ferver, até agora ela estava no fogo alto. Então, você coloca a forma, deixa ferver essa água com a tampa fechada. Quando ferver, você abaixa o fogão. E aí você deixa mais ou menos uns 40 minutos. Aí você tira o papel alumínio depois de 40 minutos, põe o dedinho e vê se está nessa consistência que eu mostrei, né? Que não suja o dedo. É porque está na consistência, já está assado. Aí você retira, deixa esfriar bem em temperatura ambiente e depois leva para a geladeira por mais ou menos umas 4 horas. E ele fica assim, nessa textura. Você desenforma, ele fica lisinho e fica muito saboroso. Ficou muito gostoso mesmo. E foi a primeira vez que eu fiz essa receita e deu muito certo. Ficou muito saborosa. Espero que gostem.